que ora reconhece a soberania divina. Clame a Deus em momentos de angústia e agradeça-o por todas as bênçãos imerecidas. Faz em mim, Senhor, teu querer. Acompanhe agora no altar o programa de intercessão da Rádio Adventos. É por você que eu quero orar neste momento. A oração será direcionada diretamente para Deus, mas em prol da sua vida, da sua família, do seu futuro, dos teus vizinhos e de tudo aquilo que está ligado consigo. Seja bem-vindo, amigo de oração, ao programa No Altar, o programa de intercessão aqui na Rádio Adventos, na Sintonia de Esperança. É um prazer saber que você está ali do outro lado a nos acompanhar, bem conectado aqui com a Sintonia de Esperança diariamente e principalmente agora aqui neste momento de oração. Você sabe, né, lembrando-lhe que o programa No Altar passa às 4 horas da manhã e também passa agora às 14h30. Então você pode acompanhar o programa quer pelas madrugadas, assim como também numa hora igual a estas 14h30 minutos. Então você pode partilhar, de convidar amigos para ouvir a Rádio Adventos ou acompanhar o programa No Altar. E para quem não tem tempo de participar deste momento de oração, porque é importante que o povo ore a Deus, porque prende-se com a promessa de Deus sarar a nossa terra, se o meu povo orar. Olha, que Deus não cita uma pessoa, se o profeta orar, se o sacerdote orar, não, se o meu povo é coletivo, nós temos que nos unir em oração. Deve haver unidade na oração, deve haver unidade em orar. Nós temos que identificar o problema e coletivamente orar para que Deus intervenha no problema maior que tem sido a causa de muitas aflições, de muita tormenta, de muita pestilência do que nossos amigos e compatriotas têm vivido. E então, dizia eu que é um prazer ter você ali do outro lado para esse momento de oração. Então você pode partilhar com os seus amigos, aqueles que não têm tempo para se conectar às 14h30, podem participar na oração às 4 horas, 4h30, o programa está no ar, então por favor avise amigos, e é sempre muito bom ter você do outro lado. O nosso contato para você enviar o pedido de oração é o 923 89 21 77, 923 89 21 77. Você também pode direcionar o seu pedido de oração para o nosso Facebook Rádio Adventos ou para o nosso Instagram Rádio Adventos. Gostaria de ler um verso bíblico que nós podemos aqui encontrar no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, ainda mais me alegrarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte.
É um texto que me arrepia. Mas eu gostaria de viajar contigo agora, voltando para o versículo 7, para impedir que eu me exaltasse. Por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Eu estarei refletindo esse texto ao longo dos próximos dias, mas esse primeiro verso nos chama a atenção que há problemas que atormentam as pessoas, que realmente é uma intervenção do diabo, à luz desse texto, mas por mandato de Deus. Você lembra da vida de Jó, não é? Jó era um homem íntegro, temente a Deus. Diz assim, Jó capítulo 1. Um homem íntegro, temente a Deus. A existência de Deus pairava sobre a vida de Jó. Jó era uma representação em pessoa da vida, da existência de Deus. Mas se você conhece a história de Jó, para o diabo tocar na vida de Jó a ponto de lhe tirar tudo, riqueza, tocar até na sua própria família, era necessário a autorização de Deus. Deus autorizou que o diabo tocasse na vida dele. E Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, está trabalhando com a mesma ideia de dizer que a aflição que ele estava sentindo era um mensageiro do diabo, mas pela autorização de Deus. Para quê? Para que ele não se exaltasse. Ele era um apóstolo convertido, mas que tinha muita sabedoria. E existiam coisas que Deus revelava a Paulo que outros apóstolos não sabiam. Mas então a palavra diz que para que ele não se exaltasse, por causa da revelação de Deus na vida de Paulo, foi-lhe colocado um espinho na carne, um mensageiro do diabo, da parte do próprio Deus. Isso para que ele não tivesse tanta liberdade de falar em todos os lugares sobre as revelações que ele estava recebendo. Ou seja, ele tinha que estar limitado. Então existem problemas que estão te limitando. Talvez é um mensageiro. Talvez é um mensageiro na carne. Você não está conseguindo o emprego que você precisa alcançar. Talvez essa situação é um mensageiro da carne para que você se sinta limitado. E ao se sentir limitado, você aprenda a depender de Deus. Paulo, por esse espinho na carne, ele tinha que depender de Deus. Tinha que aprender diariamente a depender de Deus. Se é câncer que você está suportando, se é o desemprego que você está suportando, se é o abandono, se é a rejeição social que você está suportando, se é a perseguição, se é o ódio, se é a não aceitação dos teus liderados, não dependendo de qual seja o teu problema, talvez é um espinho na carne, é o mensageiro do diabo, mas pelo mandato do próprio Deus. Então não chame maldição aquilo que está acontecendo na sua vida pelo mandato, pela ordem, pela autorização do próprio Deus. Você precisa apenas ser capacitado pelo Espírito Santo. Você precisa rogar a Deus que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida para você compreender a situação que você está travando, a ponto de chegar na dimensão de que o que você está vivendo não está inocentado pelos olhos de Deus, pela mente de Deus. Deus sabe que você está passando por essa situação, mas é uma forma de você compreender a fragilidade da sua vida, para que você dependa daquele que prometeu um dia levar você para o lar eterno, onde você poderá descansar. Gostaria de orar por você. Orando, digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus.
teus pés. Quero entregar a minha vida em tuas mãos, uma vida de oração. Eterno Deus que estás nos céus, eu não sei qual é o espinho na carne, o espinho da carne. Eu não sei a dimensão, o tamanho do espinho que o Senhor colocou na vida desta pessoa que está a acompanhar, a ouvir esta oração. Mas o meu rogo neste momento a minha prece, em nome de Jesus, é que enquanto prevalecer o espinho na carne, na vida dessa pessoa, o Senhor também o capacite para não desistir de se firmar na tua palavra, de suportar essa situação, que o Senhor possa lhe dar força espiritual e emocional para lidar com essa situação, porque não está fácil, Senhor. Se o sofrimento dessa pessoa é um espinho da carne, um mensageiro do diabo, pela tua ordem, pela tua autorização, assim como aconteceu com a vida de Jó e com a vida de Paulo, teu servo, Senhor, por favor, dê a força espiritual, força física, força emocional, para que essa pessoa seja capaz de lidar com essa situação, a ponto de compreender que não é algo estranho, mas é sobrenatural. E se é sobrenatural, vale a pena depositar ao teu altar e aprender diariamente a depender de ti. Nossa oração vai também ser extensiva por aquelas pessoas que estão passando por problemas, mas que não sabem que o socorro só pode vir de ti. Diretamente para os homens que têm mantido a ordem pelas estradas, estou falando do Ministério do Interior, que são os policiais que diariamente estão expostos às estradas para manterem a ordem. Eu estou falando também dos professores, ó Pai amado, que todos os dias estão na sala de aula plasmando sumários para colocarem alguma coisa nas crianças, nos jovens, para que possam ter horizontes e preparados para os desafios da sociedade odierna. Amado, esteja com eles para que o teu Santo Espírito os capacite e que eles possam compreender que a ciência não é contra a fé, mas que há uma harmonia entre as duas dimensões, e um professor que, ao plasmar o sumário no quadro, tem essa noção, ele poderá levar os estudantes no verdadeiro conhecimento, o conhecimento que salva, que é o conhecimento que vem pela fé. Esteja com os professores, esteja também com os estudantes. Daqui mais alguns dias estaremos terminando o ano letivo. Aquele que no primeiro, no segundo trimestre, no primeiro semestre, não conseguiu reunir condições para transitar de classe, talvez tenha alguma negativa, alguma disciplina que talvez exigirá uma rebusca, ainda tem dias para se concentrar na matéria, ainda tem dias para ser uma pessoa que se programa, que se desempenha, que administra o tempo com sabedoria para estudar com mais responsabilidade, revisar a matéria com mais responsabilidade, para se preparar diariamente para os exames que se avizinham, para que no final de tudo, surpreendentemente, possa transitar de classe para a honra e glória do teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. No trono do
viver, só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo